o fez em 28 capítulos. Só essa ordenação dos capítulos, desses 28, já daria, não uma palestra, mas inúmeras palestras. Própria, essa ordenação, de um educador, um homem voltado à educação, pedagogo. E a doutrina espírita foi entregue para o educador, não foi por acaso. Emmanuel nos fala, na obra Caminho da Luz, referindo-se a Kardec como um dos mais lúcidos, competentes, discípulos, componentes da corte de Jesus. Então aqui veio com esse trabalho de fazer a coordenação de toda a visão das máximas do Cristo sobre a ótica da razão. A doutrina espírita tem 150 anos. Na terceira obra, por ordem de lançamento, está o Evangelho segundo o Espiritismo, como falamos, em 28 capítulos, e Kardec dedica os dois últimos capítulos da obra, o 27 e o 28, ao tema a prece. No capítulo 27, ele, em diversos subtítulos, pedi o que tereis, ele trata deste vasto assunto tão importante, não é para os espíritas, para todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que apregoam não terem religião, porque, como nós podemos perceber, vamos desenvolver um pouco aqui, as nossas ações, nossas boas intenções, o cultivo de retas intenções, constituem-se em poderosas preces. E no capítulo 28, ele nos traz uma coletânea de preces, não para serem decoradas, mas para nos servir de uma referência de como devemos nos comportar ante certas situações da vida. Então ali estão diversos modelos de preces para nos ajudar nesta reflexão na comunhão da criatura com o Criador, na vertical, que é uma prática que, desde que existe o homem, mesmo os povos mais atrasados, em épocas remotas, sempre se dedicaram a uma comunhão com algo superior, algo maior, uma divindade. E com Kardec, refletindo fielmente os ensinos de Jesus, nós vemos que a questão da prece toma uma dimensão muito grande, essencial para o nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. No capítulo 27, nós encontramos diversos subtítulos muito interessantes, inclusive este que está ilustrando aqui, a eficácia da prece. Mas tem mais subtítulos ali, como, por exemplo, a qualidade da prece, a prece inteligível, a alegria da prece, entre vários. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 28, ele começa com um preâmbulo falando sobre o Pai Nosso, a oração modelo, e a importância de estar ali encabeçando o capítulo 28, não apenas seria o Pai Nosso ampliado, mais dilatado, para que nós saíssemos, nos distanciássemos de uma mera repetição, onde muitas vezes o pensamento divaga e ficamos apenas em expressões labiais, repetindo o Pai Nosso, sem adentrarmos no conteúdo grandioso da prece, que encerra todos os compromissos do homem para com a divindade, consigo mesmo, para com o próximo e para com a divindade. Eficácia da prece é um subtítulo, pedacinho ali do capítulo 27, muito interessante, bastante esclarecedor. E nós vemos ali um momento, ali na parte final deste subtítulo, algo bastante interessante, quando Kardec faz menção, faz uma citação
rápida, mas muito interessante para nós, para as nossas reflexões, quando ele menciona um personagem bíblico, Tobias. Muitas pessoas leem, acho muito interessante, quando ele fala ali da conduta de Tobias, e passa. Na realidade, a citação de Kardec tem uma abrangência muito maior, com o nome de Tobias. Quem foi Tobias? Ou o que é Tobias para nós? Na prática, a gente situar bem quem foi o personagem e quem é o personagem para nós, para toda a cristandade. Tobias é o título também de um livro que está na Bíblia, lá no Velho Testamento. Interessante, porque é uma história, a história de Tobias, do seu pai, Tobias, da sua esposa, da noiva, depois da esposa, Sara. Muito interessante, é uma história romanceada, e é uma descrição quase assim ingênua de uma família que estava voltando do cativeiro para a sua terra. Não existe maiores informações sobre essa história muito bonita. E pelo fato de não existirem maiores informações, por exemplo, que época foi isso? Cativeiro. O povo judeu esteve cativo na Síria, na Babilônia. Então, que época exatamente foi isso? Esta viagem de retorno à terra, entende-se ali a Judéia, não existe informações mais precisas, razão pela qual este livro Tobias não figura na Bíblia do protestante. Muitas pessoas não sabem disso, mas não tem. Esse e mais outros 5 livros figura apenas na Bíblia, pelo menos como temos aqui no Brasil, na Bíblia do Católico. Muito bem, exatamente por isso, por essa falta de informações. A história é muito bonita, uma história romanceada, como já falamos, e o destaque, foi por isso que Kardec fez a referência no capítulo 27, é a fé de Tobias. Estavam numa viagem de retorno, naquela época, há 2000, mais alguma coisa, talvez 2.200 ou 2.600 anos, não sabemos, mas dá para imaginar, por exemplo, e não vai aqui nada histórico, apenas para termos uma ideia, se o cativeiro foi na Babilônia, seria o Iraque hoje e Israel de hoje. Fazer uma viagem, as famílias judaicas normalmente eram famílias muito numerosas, fazendo uma viagem de retorno à terra após um cativeiro, uma escravidão, as dificuldades, clima, estradas, os perigos de toda ordem, possivelmente uma família numerosa, crianças, alguns animais, sem estradas, idosos, tudo complicado, era uma série de complicação. O grande instrumento animador para Tobias e sua família era o fato de eles estarem deixando o cativeiro e voltando para a casa. Aí, como Tobias era um moço, ele, a família dele, o pai, bastante fervorosos, tinham muita fé, estavam em constante comunhão com o Altíssimo, aconteceu uma coisa muito interessante ali. É que incorporou-se ali a família, juntou-se à família de Tobias um estranho, um homem, e que nos primeiros momentos cativou a todos pela sua presteza, a sua vontade de ajudar, o seu interesse na solução dos problemas. Os problemas nós delineamos aqui alguns, vocês podem fazer uma ideia também do número de dificuldades, de perigos, e aquele moço se revelou um braço forte, uma colocação sempre coerente,
sempre produtiva, tornou-se simpático por ser operoso para toda a família. Ao término da viagem, ou seja, terminou o trabalho, aquele moço se identifica para Tobias e ele tratava-se de um anjo. Este assunto, ele é bastante comum, recorrente na comunidade judaica, a presença de seres angelicais entre o povo, né? Existem muitas referências, principalmente no Velho Testamento, no Novo também. Mas não é este o motivo da citação que fazemos, que Kardec fez, e que estamos aqui comentando hoje com os amigos aqui de Porto Ferreira. A motivação, o principal dessa referência de Tobias, além da conduta coerente, em constante prece ao Criador, foi a questão do merecimento. Tobias, com a sua família, fizeram-se merecedores da atenção do plano espiritual para receberem uma ajuda daquele porte. Mas há algo também muito importante. A razão pela qual Kardec faz a citação de Tobias é que não se trata apenas de Tobias ser um homem, ele e a sua família tementes a Deus. A palavra temente a Deus é muito recorrente no Velho Testamento e no judaísmo. Não apenas isso, de serem merecedores do olhar do alto, mais que isso, é de se manterem merecedores durante toda aquela viagem, razão pela qual, e a maneira que muitas vezes o plano espiritual se manifesta ante as nossas preces, as nossas súplicas, é que a revelação que se tratava de um anjo só se verificou depois da missão cumprida. E convenhamos, se fosse antes da viagem, a pessoa se revelasse um anjo do Senhor, aí era caminho aberto para uma série de desmandos. Conduta que muitas vezes nós adotamos aqui quando queremos a solução dos nossos problemas, ante as nossas aflições. Queremos de imediato uma solução e que tudo seja resolvido. Não foi o caso de Tobias. Continuaram merecedores daquela atenção do plano espiritual, e somente ao término da viagem é que aquela pessoa se identifica como o enviado do Senhor para então tomar o seu caminho, o retorno ao plano espiritual. Apenas um exemplo que Kardec nos lembra e que nós trazemos como buscar lá em tempos recuados antes de Cristo. Com Jesus, ninguém, a cristandade, em qualquer segmento, em qualquer manifestação de escola religiosa, tem alguma dúvida sobre como deve ser a prece. Não deve ser extensa, porque não são as palavras que vão sensibilizar o plano espiritual. Não deve ser com palavras rebuscadas, porque, convenhamos, o plano espiritual está muito acima de questões de retórica. E tampouco ser expressões repetidas e puramente labiais, mas sim o que move a pessoa nas suas súplicas, a sinceridade. Casimiro Cunha, notável poeta, que entregou através de Francisco Cândido Xavier, médium puro, mãos puras, mediunidade pura. Dentre tantos trabalhos, tantos desempenhos, num dos seus poemas e numa das suas estrofes, ele nos alerta: cultiva a reta intenção em tua própria defesa, mesmo vítima do engano, sinceridade e grandeza. Prece tem que ser sincera e perseverante, repetida, não em termos labiais e de palavras, mas sendo insistentes no pedido, como Tobias, para que a pessoa se faça merecedor da atenção do plano espiritual e, sobretudo, em mudanças de comportamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre essa situação. Com Jesus, não há dúvida, não há o que acrescentar à clareza do ensinamento dele no que se refere à prece. É importante nós observarmos que, se estudarmos os evangelhos, são 4 evangelhos, 4 evangelistas,
nós vamos ver que, de vez em quando, eles, os evangelistas, registram que Jesus se isolava do grupo, muitas vezes sozinho, muitas vezes com alguns, não com todos, para orar. Então, com Jesus, a questão da prece, da qualidade da prece, da alegria da prece, da eficácia da prece, não fica dúvida nenhuma. Os tempos se passaram e com Kardec o voltar-se para este tema adquire uma grandeza que nós não podemos muitas vezes sequer avaliar, da importância da prece. Mas falamos um pouquinho do personagem antes de Jesus, talvez alguns séculos antes de Jesus. Mas na época de Jesus, tão logo se verificou a crucificação, naquele tumulto que se estabeleceu principalmente ali em Jerusalém, com a partida do Mestre, naquela situação, foi um arremedo, de julgamento, e pelos seus próprios pares terminou sendo levado à morte a romana, a cruz, é a morte a romana, a morte a judaica é pelo apedrejamento. Então estabeleceu-se ali um clima assim de uma confusão. Tão logo as coisas foram se acelerando, sobre a batuta firme de Pedro, principalmente de Pedro, ali em Jerusalém, porque fora de Jerusalém ele para o mundo com Paulo de Tarso. Paulo, o mais importante nome do cristianismo, depois do Cristo. Mas ali em Jerusalém foi com Pedro numa instituição chamada Casa do Caminho. Existem obras tratando desse assunto, é algo bastante interessante. Naquele grupo de Pedro, este que a venerável Igreja Católica o tem como primeiro Papa, Pedro, a figura também de um moço chamado Tiago. Existem algumas dúvidas sobre a identidade desse rapaz, Tiago. Acho que é Tiago, filho de irmão de João, filho de Zebedeu, o Tiago maior, outros o Tiago menor, filho de Alfeu, que era também apóstolo. Vocês sabem por que ele fala Tiago maior, Tiago menor? Não? Eu não sabia também. Descobri esses dias aí, estudando a obra. Pois não? É interessante falar Tiago maior, Tiago menor. Existem algumas explicações, hábitos lá entre os judeus, de se expressarem dessa maneira, com respeito à importância de certas pessoas, de mesmo nome, maior, menor. Mas há explicações interessantes também sobre isso, falando que talvez por ser mais velho, tinha um maior, um menor, seja mais velho, mais novo, ou mesmo questão de altura, que é talvez de 1,80 m, outro de 1,70 m, pronto, aí o maior e o menor, e assim ficou, já que os dois tinham o mesmo nome. Mas algumas revelações, assim, em passando, porque não é muito importante isso. O Espiritismo se preocupa com a essência do ensinamento. A humanidade já se cansou de formas, e preocupa-se com conteúdos. Mas Humberto de Campos, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, nos dá a entender, ou levanta-se um véuzinho sobre essa questão, dizendo da possibilidade desse Tiago, que tem um livro no Novo Testamento, que é uma carta, são algumas folhas, dividido em 5 pequenos capítulos, tudo pouquinho. Tudo indica que esse Tiago trata-se de um dos irmãos de Jesus. Há essa possibilidade. Tudo indica. Muito bem. Esse Tiago, nesse livrinho, esse sim, está nas Bíblias do Católico e do Protestante. É completo.
A Bíblia do Católico tem 73 livros. A da Reforma Protestante tem 66. São os 6 livros que nos referimos aí há pouco. Nessa cartinha que Tiago escreveu, grandioso, é uma obra que nós, um pouquinho da Escritura Sagrada, do livro sagrado, que nós recomendamos a leitura. É muito interessante o que está ali. Tem a característica própria das grandes obras literárias, a característica da atemporalidade. Ou seja, não importa a época, isso tem 2000 anos, não importa, o ensinamento está hoje, atual, e se manterá atual. Nesses 5 pequenos capítulos de autoria de Tiago, ele começa falando algo, mas muito importante para nós. Quando ele compara, veja, há 2000 anos isso. 2000 anos, ele disse: assim como o corpo sem o espírito é morto, é um cadáver, a fé sem obras também é morta. Gente, mais claro do que isso não dá. Vamos lembrar Jesus agora, um pouquinho antes? A cada um, registro de João, a cada um segundo as suas obras. Mais claro que isso não dá. É como se eu falasse assim: Neide, eu vou virar um pouquinho para a esquerda e vou tossir. E eu vi. Gente, mais claro que isso não dá. Jesus dizendo a cada um segundo as suas obras. Ele não disse a cada um segundo sua fé, segundo sua crença religiosa, a sua assiduidade à sinagoga, nos nossos dias, assiduidade às casas espíritas, as palestras, ao paz, reequilibrante, reconfortador. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. É conforme você agir. O Tiago, em seguida, após a crucificação, registra na sua cartinha, no seu livrinho: assim como o corpo sem o espírito é morto. Um pouquinho mais à frente, nós vemos o mesmo Tiago, aí uma natureza, um animal, uma estrada, um movimento, uma cidade, o que fosse. Dali brotava naturalmente ensinamentos, e um grupo acompanhava aquele homem. Estavam por uma estrada, devia ter chovido muito, quando surpreenderam uma carroça, um cavalo, e a carroça lotada de hortaliças, produtos de zona rural, que estava sendo transportado naturalmente para ir até a vinha para ser vendido. Era o trabalho do proprietário. E a carroça estava totalmente atolada, o cavalo também afundou na lama do barro. Do outro lado da estrada, o homem, possivelmente o proprietário, o dono ali da carroça, das hortaliças, do animal, estava sobre a sombra de uma árvore, numa atitude de contemplação, fazendo uma prece, pedindo ajuda do alto para o problema que ele estava ali, que não havia meios de retirar aquela carroça, aquele cavalo. O mestre, vendo aquela situação, recomendou aos seus discípulos, seus alunos, seus seguidores, que fizessem silêncio. Afinal, o homem estava orando e não se deve interromper uma pessoa que está em prece. E seguiram em silêncio. Mais à frente, uma repetição. Uma carroça também atolada, repleta de hortaliças, frutas, verduras, legumes, produtos para serem vendidos em feira. Atolada a carroça, um animal. E ao lado, um homem gritando, dizendo impropérios, batendo no animal, tentando virar a roda e
de repente pegava um facão, corria do outro lado da estrada, cortava galhos, madeira, e colocava embaixo da roda, e gritava com o animal, e falando consigo mesmo: estamos atrasados, estamos saindo daqui, como se o cavalo pudesse entender tudo isso. Quando o mestre ouviu aquilo, ele recomendou aos seus seguidores: vamos ajudar. Aí ficou muito fácil. Vários pares de braços, né? Muito simples até, tiraram carroça e cavalo do atoleiro. O homem agradeceu, subiu na carroça para a cidade. Repara o seguinte: os dois tinham um trabalho a realizar, o mesmo trabalho, era o sustento deles, trabalhando. Tinha um horário para ser cumprido, o horário feito. Foi quando um dos discípulos disse: mestre, um estava pedindo ao Senhor ajuda, e o Senhor pediu que passássemos em silêncio para não atrapalhar. O outro dizia impropérios, gritava com o animal. Esse foi ajudado, o outro não. Por quê? A explicação é assim: enquanto um pedia na poltrona do conforto, embaixo de uma árvore, sombra, pedindo ajuda, o outro estava fazendo a sua parte. Preces diferentes, uma formal, labial, a outra associada à ação. Ele estava orando à maneira rústica, forçando e ajudando, se sujando todo no lodo, porque ele tinha um trabalho a realizar. Esse mereceu ajuda, a ação. Amigos, o exemplo é um pouco distreito, mas reflete bem a visão da doutrina espírita nas nossas preces. A fé, a expressão labial, a repetição, nem sempre ou dificilmente alcançam os ouvidos da espiritualidade. Muitas vezes, uma fé tão sincera, tão veemente e tão simples, que ela tem um termo até técnico que me escapa, eu já tentei me lembrar aqui, não consegui, mas André Luiz fala-nos que muitas vezes a prece de uma criança é o suficiente para agilizar toda uma equipe espiritual que se volta para os problemas, questões intrincadas envolvendo várias encarnações, problemas sérios de saúde, problemas de obsessão, e tudo teve uma nascente numa prece de uma criança. Com Kardec, para que não ficasse dúvida nenhuma sobre o nosso comportamento, ele propõe a espiritualidade em O Livro dos Espíritos. O que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo é o suficiente, mas no Livro dos Espíritos, na questão 660, realmente a doutrina espírita foi entregue para o educador que foi para Cristo. Ele propõe ali a espiritualidade. Se através da prece se orar utilmente, o perdão, pedindo perdão das nossas faltas, das nossas mazelas, dos nossos erros, se somos perdoados. Resposta: Deus, o Criador, o plano espiritual, como queiramos dizer, Deus sabe distinguir o bem e o mal, vê as nossas intenções. Arrepender-se é um passo, mas não resolve o problema, porque ações foram perpetradas, prejuízos foram causados. Então, associando-se a uma prece sincera para o perdão de nossas ofensas, deve juntar-se a uma mudança de comportamento. Então, a pessoa mudando de comportamento, a pessoa torna-se merecedor do olhar grandioso do plano espiritual, como Tobias, que em momento algum se descuidou da prece sincera
ele e a sua família, mas ao mesmo tempo, no que lhe competia aqui, numa longa viagem, e apenas como ilustração vamos lembrar, só isso, nada de histórico, porque não sabemos, de uma viagem hoje do Iraque até Israel. Mas só que hoje nós temos estradas, temos vans, temos helicóptero, temos carros com ar-condicionado. Naquela época não. Tobias não se descuidou da prece sincera, pedindo ajuda, e retas intenções, ou seja, o merecimento e manter este merecimento, não apenas no momento isolado de sua vida, mas o tempo todo. Razão pela qual é a história de Tobias um dos livros que compõem o livro sagrado. Kardec então indaga se pode-se orar utilmente pedindo perdão das nossas faltas. Deus, resposta, sabe distinguir o bem do mal. Ou seja, o que é distinguir o bem do mal? É ver as nossas intenções, se a pessoa está sendo sincera no seu pedido. E daí o atendimento, mas a pessoa precisa fazer-se merecedor desta dádiva, desta bênção. Contudo, a exemplo, a questão 661, a exemplo de outras, a resposta curta, mas ela é abrangente, é para nos fazer, nos colocar no campo das reflexões. Nós precisamos parar para pensar. Então, continuando a resposta, questão 661, um ensinamento grandioso. Aparentemente não tem muito a ver com a pergunta, mas repetindo, a exemplo de outras questões, nós podemos citar aqui exemplo. A resposta da espiritualidade abre um leque maravilhoso para nos provocar reflexões. Então, após o ensinamento que Deus sabe distinguir o que é certo e o que é errado, ou seja, as nossas intenções, e que o arrependimento não anula as faltas, os pecados, os deslizes, não anula, mas é um passo importante. A espiritualidade se manifesta e Kardec registra o ensino. As boas ações são as melhores preces, são as melhores orações. E como se não bastasse isso, como se nós fôssemos ignorantes demais, muito ignorantes, eles fecham a questão 661 dizendo: por que as boas ações são as melhores preces? Porque as ações valem mais do que as palavras. Alguém tem dúvida disso? É a questão 661 no livro. O leque continua aberto, nos falando sobre o valor da prece, a eficácia da prece, a alegria da prece, a necessidade de nós praticarmos as preces. Contudo, nada de expressões labiais repetitivas, mas movido por sinceras e retas intenções, com ações. Vamos lembrar Tiago mais uma vez? Mostre-me tuas obras pela tua fé, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tem que ter muita autoridade moral para falar isso. Tiago, o ensinamento está aí na nossa vida. Então precisamos aprender a orar inteligentemente, com a resignação, com a caridade, tudo com inteligência. É a proposta da doutrina espírita, com um escopo só: mudança de comportamento. Nós precisamos aprender a mudar, e não é a mudança daquelas quais você vê. Hoje é dia 28, 7, tá? Vamos dar mais um tempinho aí, de aprender. Não, dia 1 de festa. Mas a partir do dia 2, então, né? Só que chega no dia 2, tem alguma coisinha, tem parente aí em casa, né? Não tem? Tem o resto de churrasco. Então no próximo fim de semana, e assim vamos levando.
e não mudamos os nossos comportamentos. Espiritismo é mudança de comportamento. Mesmo assim, nossas preces serão atendidas. Mas é tão difícil mudar, a gente está habituado a tanta coisa, mas a gente precisa mudar, mas não muda. Gente, vamos fazer um balançozinho e começar a mudar as coisas fáceis. Não começar pelas complicadas. Como é que a gente faz uma prova de escola? Todo mundo já aprendeu na escola aqui, né? Tem muita gente que nunca mais pisou no banco escolar, mas aquelas provinhas básicas de escola, como é que a gente fazia? A gente ia ver as perguntas mais fáceis, não é assim? Aquela coisinha bem básica, assim, resolvia aquilo, dá um ânimo, né? Nossa, já acertei uma. Qual o melhor time de futebol do Brasil? Gente, não tem que pensar muito, é o Palmeiras. Então, coloca lá o Palmeiras, né? Não tem que pensar muito, né? Então, vamos às perguntas fáceis. Depois a gente vai para as mais difíceis um pouquinho. Só que tem um detalhe: quando a gente resolve numa prova as perguntas fáceis, por exemplo, 10 questões, acertou 3, 4, 5 fáceis, a gente fica mais animado, vai encarar umas outras. Algumas são só por dedução, e a gente termina acertando e tiramos uma boa nota, média, e somos aprovados. Esses dias eu estava numa agência bancária, mas fazia um calor tão grande, estava terrível. E eu precisava conversar com uma pessoa, e eu pensei, mas aqui dentro do banco está tão gostoso, né? No saguão ali, ar-condicionado ligado, né? Então, perguntei onde é que a pessoa estava, pelo celular, estava ali perto, marcamos ali para o banco. Não, pode ser aí, eu estou aqui dentro do banco, aqui, estou paradão aqui, está ok. E fiquei ali esperando, e aquele movimento, gente, palestrantes felizes, ficou olhando as coisas, observando comportamentos, não para julgar os outros, aí é falta e é grave, mas para suscitar motivação. Eu comecei a olhar o comportamento das pessoas, todos apressados, todo mundo tem uma pressa, homens, mulheres, jovens, mocinhas, aquela correria. Nessa agência bancária tem 4 tampos de vidro, né? Enfim, ali tem uma caneta com correntinha presa, tem um suportezinho pequenininho ali para colocar a canetinha esfográfica ali, vários envelopes, quem quer fazer depósito, etc., algum procedimento lá do banco, atendimento, pode. Uma máquina calculadora presa, não some, né? Ela fica presa. E eu ficava olhando as pessoas, gente, como nós estamos distantes, mas muito distantes, de um mundo melhor, de um mundo mais social, de respeito aos outros, ao meio ambiente. E estamos em São Paulo, filé mignon do Brasil. Que comportamento das pessoas. A canetinha tem uma correntinha metálica, senão some. As pessoas levam mesmo. A máquina calculadora também. E eu ali, parado, observando. São 4 mesinhas, cada mesinha tem 2 canetas, tem 2 maquininhas de calcular. Coisas absurdas. As pessoas chegam, pegam daqueles envelopes, faz conta ali, não é para fazer conta ali. Aquilo ali é para colocar dinheiro, cheque, e caixa. Uma pessoa faz, termina, amassa e joga no chão. Ao lado tem um recipiente metálico bonito, alto, para recolher lixo. Você não precisa apertar assim, abre a tampa, não, está aberto. É só colocar tudo. Muitos não vão. Joga. A canetinha, coitada. Tem gente que joga, sabe que não vai longe, não dá para levar. Tem uma correntinha, então sabe que não vai perder. Joga. Moças, moços, homens, senhores idosos, fazendo isso. Eu vi uma moça tão elegante, tão bonita, salto alto. Eu ainda preciso entender a questão de salto alto. Dificuldade, você sofreu muito.
Quando chega em casa, a primeira coisa que tem que fazer é tirar. Mas usa, tem que usar. Aquelas moças elegantes, que desprezo, uma canetinha. Colocar naquela pecinha que tem um buraquinho para guardar e proteger a caneta, eu não vi uma. Agora, muitos são católicos, protestantes, outros Deus, outros vão para a esquina, outros vão para o centro espírita, e vêm, e leem, e participam de grupos, de trabalhos, falando em mudanças de comportamento, mas não consegue se comportar com civilidade dentro da instituição bancária, atravessando lá no faixa de pedestre. É um drama que as pessoas fazem com medo. Então, o Espiritismo é mudança de comportamento. Começa com a perguntinha fácil da prova e comecem a mudar. Aí começaremos uma postura, uma condição de sermos atendidos melhores nas nossas preces, desde que sejam sinceras. E se pautarmos as nossas vidas com boas intenções, como nos falou Casimiro Cunha, nem prece precisa fazer. A postura da pessoa, um aceno, um sorriso, um muito obrigado, ceder a vez no trânsito, é uma prece. E que prece fervorosa que estamos fazendo. É por aí, cara. Daí nós podemos dizer que nós temos que aprender a louvar mais do que pedir e agradecer, porque muitas vezes o pedir é recheado de coisas absurdas e o agradecimento apenas formal. Kardec, como é que eu sou de tempo? Quase. Kardec, no seu comentário às questões 715, 716, 717 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o supérfluo e o necessário, e quem fala em supérfluo e necessário fala de orgulho e egoísmo, porque supérfluo está atrelado ao orgulho e ao egoísmo. O comentário dele após as perguntas que ele fez e as respostas às 3 questões, ele fala lá no finalzinho que muitas pessoas, inclui aí os espíritas, que de civilidade tem apenas o verniz e de religiosidade uma máscara. Gente, quem está falando isso não é Laplace, é Kardec. Livro dos Espíritos, após a questão 707, leia. Então nós precisamos aprender a pedir, aprender a agradecer e a louvar por tantas bênçãos que nós temos recebido. Este corpo, este ambiente, as oportunidades, nossa família, tudo. E cantarmos para nós mesmos, no silêncio dos refolhos da alma, e dizer: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada por teu olhar desconsciente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno Rei. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso das virtudes, hoje, sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.